Olá para vocês que nos acompanham, tudo bem? Confira agora a análise feita pelo senador Álvaro Dias a respeito dos principais assuntos que foram debatidos nas sessões online do Senado Federal desta semana. Ontem, nós não votamos uma proposta de medida provisória que alterava a legislação trabalhista. As relações entre capital e trabalho, obviamente, exigem muito cuidado na elaboração da legislação. Há direitos adquiridos. Então, a legislação trabalhista deve ser discutida no plenário das comissões e do Congresso Nacional. Isto sim, é uma medida provisória, é para o Congresso Nacional. Antes, passaria pela comissão mista de senadores e deputados para análise. Mas não se faz alteração na legislação trabalhista por medida provisória. Se admite nesta hora, em razão da pandemia, da calamidade pública que nós estamos vivendo. Mas não é justo que se aproveite deste momento para promover alterações que na verdade é preciso considerar que sempre há boa-fé, imaginar que há boa-fé, que não há maldade, que não há oportunismo. Mas mesmo assim, muitas vezes, pensando em beneficiar trabalhadores, nós acabamos por prejudicá-los, se legislamos mal. E muitas vezes nós somos acusados, com razão, de legislarmos mal. Sobretudo em razão da pressa, especialmente o Senado, porque cabe ao Senado o papel de casa revisora. Mas se a proposta chega no último segundo do jogo, como você vai estudar para melhorar e para eventualmente extirpar determinados equívocos que podem estar no bojo dessa proposta? Então, obviamente, numa medida provisória você encontrará razões para apoiar, mas encontrará também razões para rejeitar. Há benefícios, mas há também malefícios. Isso tem sido recorrente, nós acompanhamos isso sempre, quando discutimos, especialmente nesse período de deliberação remota, estamos à distância, como estamos agora aqui no sul do país, nós estamos em Brasília, teremos a sessão às 16 horas, mas nós não podemos, evidentemente, cometer determinados equívocos que podem se consagrar no tempo. Justifica-se o equívoco numa legislação de emergência que vá até, por exemplo, o final do ano, período certamente de maior impacto desta pandemia do coronavírus, não é? Mas nós não queremos cometer equívoco que ultrapasse esse período, equívoco ao legislar, que ultrapasse esse período. Então, legislar agora que tem um foco, que é a pandemia, que é o coronavírus, a crise econômica, legislar emergencialmente, é evidente que nós temos que ter pressa. Mas mudar a legislação trabalhista para o futuro, nesta hora, sem uma análise de profundidade, sem ouvir as partes, eu creio que não é correto. Por isso, a decisão ontem dos líderes no Senado foi não votar essa medida provisória. Mas aprovamos uma outra em benefício da micro e da pequena empresa, enfim, do emprego. Mais uma medida provisória aprovada para melhorar a anterior, ampliando os benefícios da medida. Foi um projeto de lei do Congresso que aprovamos, que liberou recursos para empréstimos à micro e pequena empresa.
e as dificuldades impostas pelos bancos fizeram com que apenas 11% dos recursos fossem liberados pelo sistema financeiro, em razão das dificuldades encontradas pelos pequenos empresários, né? Os bancos não reduziram taxas de juros em consideração ao momento que nós estamos vivendo, ao contrário, de forma oportunista, com recursos alocados pelo poder público, aumentaram as taxas de juros e criaram maiores dificuldades. O governo demorou para instituir o fundo garantidor e mesmo assim as dificuldades prosseguem. Como disse o senador de Santa Catarina, o Jorginho, ele disse, olha, o fundo garantidor se transformou em fundo financiador. Os bancos não estão fazendo a sua parte. Então ontem aprovamos mais uma medida provisória para tentar avançar um pouco mais e regular de forma mais eficiente em benefício da preservação dos empregos, porque a liberação dos recursos estará vinculada à preservação dos empregos. O Fundo Garantidor é a alma de propostas desta natureza. E eu gostaria de lembrar aos paranaenses, não é, que quando assumiu o governo, vivemos uma boa experiência instituindo o Fundo Garantidor para salvar as propriedades no Vale do Ivaí que estavam sendo leiloadas em praça pública, porque houve uma frustração de safra. A seca prolongada frustrou a safra, os pequenos proprietários nada colheram, ficaram endividados nos bancos, os bancos estavam leiloando as propriedades, porque eles não perdoam. E assim, ao assumir o governo, nós instituímos o Fundo Garantidor no Banco do Estado do Paraná, instituímos um programa de apoio a esses proprietários pequenos do Vale do Ivaí e salvamos as suas propriedades, todas elas. Trouxemos para o Banco do Estado do Paraná, que existia à época, depois foi privatizado, mas existia à época, trouxemos para o Banco do Estado do Paraná e demos o prazo necessário para que esses agricultores pagassem a sua dívida. E eles não se tornaram trabalhadores sem terra, eles continuaram proprietários rurais. Então esta é a importância do governo adotar nesta hora de crise do país o Fundo Garantidor para a liberação de recursos necessários na sustentação, especialmente da micro e da pequena empresa, que são grandes geradoras de empregos no país. Nós não podemos deixar de considerar que milhões de empregos estão sendo dizimados pela crise e que, portanto, milhões de trabalhadores estão desempregados. Nós temos 38 milhões de brasileiros que não possuem um emprego para valer. 38 milhões de brasileiros. Mais de 38 milhões, é bom dizer agora, depois da crueldade dessa pandemia, né? São mais de 38 milhões de brasileiros. Então, todas as alternativas buscadas para a salvação das empresas e a preservação dos empregos, todas as alternativas buscadas pelo governo deverão ter o nosso apoio. E agora, os vetos, né, da desoneração da folha, eu creio que esse veto é um equívoco, nós vamos trabalhar para derrubá-lo, porque 17 setores da economia sofrerão as consequências, alcançando cerca de 4 milhões de brasileiros. Esse veto impede a prorrogação do prazo da desoneração da folha. Em razão da crise, é preciso que o governo aceite esse ônus, né, porque senão será pior. A dificuldade de respirar. Se você retira totalmente o ar, o paciente falece. Essas empresas já estão com dificuldades. Se você retira esse benefício da desoneração da folha, muitas dessas empresas desaparecerão.
irão à falência e milhões de brasileiros, eu falo em 4 milhões aí nesse espectro, né, de 17 setores da economia que serão atingidos, né? Então milhões de trabalhadores estarão desempregados. Por isso, nós vamos votar contra esse veto, nós vamos derrubar esse veto. Eu acho que quem aconselhou o presidente da República não o fez corretamente neste caso. Nós vamos manter os vetos do presidente em relação, já falei, os vetos do presidente, quase que a totalidade dos vetos do presidente serão mantidos por nós, do Podemos. Por exemplo, esses que dizem respeito ao pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Esses vamos manter. Vamos manter alguns vetos, provavelmente, do marco regulatório do saneamento, mas não podemos manter o veto do artigo 16, que impede que as empresas de saneamento básico estaduais possam manter contratos já celebrados e possam prorrogar e competir em igualdade de condições com as empresas privadas. O que nós queremos é competição. Nós não queremos extinguir a empresa pública que cuida do saneamento básico. Nós queremos que a iniciativa privada concorra com ela. E o projeto em relação a essa competição é sábio, porque ele estabelece a normatização para que essa competição ocorra e, com isso, mais eficiência e, provavelmente, redução de tarifas para os consumidores. Então, essa é uma questão também da maior importância para a economia. O marco regulatório do saneamento básico no país vai permitir a injeção de bilhões de reais, gerando empregos, porque o objetivo do marco regulatório de saneamento é a universalização do atendimento do serviço de água tratada e de esgoto. Hoje nós temos mais de 100 milhões de brasileiros, mais de 104 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. E temos 35 milhões de brasileiros sem água tratada. Então isso é sintoma de má gestão. Isso é uma referência para a boa administração. Os percentuais de serviço de água tratada e de saneamento básico, enfim, é referência da boa administração. Isso também é referência da qualidade de vida das pessoas. O padrão de vida dos brasileiros é rebaixado na proporção em que milhões estão afastados dos benefícios elementares que dizem respeito à sua saúde. Saneamento básico diz respeito à saúde, é por isso que a cada $1 investido em saneamento básico, nós temos uma economia no mínimo de $4, segundo opinião da OCDE e outros organismos internacionais, né? Aos que dizem até um pouco mais, né? A cada $1, 5, 6, 7, enfim. O importante não é o número, é destacar a grandeza da economia que ocorre em saúde quando você investe em saneamento básico. Então, este veto é importante considerar. Em relação a este, a nossa posição, estamos aqui declarando antecipadamente o nosso voto, né? Vamos votar para derrubar o veto ao artigo 16, que diz respeito exatamente a esta possibilidade de competição sem desvantagem da empresa pública com a empresa privada, porque a empresa pública competente é bem-vinda também, especialmente nesta área, né? Nesse setor de atendimento da população. Bem, quais os outros temas mesmo? A reforma tributária, poxa vida, é uma pena que isso venha ocorrendo. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: por que se discute reforma tributária há tanto tempo e ela não acontece? A razão é simples, né? O governo da União
que comanda todo esse processo de reformas, e nesse presidencialismo de muito poder que praticamos no Brasil, reforma de profundidade só ocorre quando o presidente da República deseja, quando ele lidera o processo. Então, porque nunca ocorreu, há décadas nós discutimos reforma tributária, e o que temos sempre são remendos, não é? Na nossa estrutura tributária. São reformas parciais, quase sempre aumento de impostos, instituição de novos impostos, né? Por isso virou manicômio tributário. Nós temos aí mais de 70 impostos, tarifas, alíquotas, etc., né? Então, a reforma tributária tem o objetivo da simplificação e da justiça fiscal, uma mais justa distribuição dos recursos arrecadados. Aí que vem o calcanhar de Aquiles, porque a reforma não acontece. Porque o governo da União está sempre satisfeito com o que arrecada, porque arrecada muito, porque tem o poder muitas vezes de adotar iniciativas para aumentar a receita, até instituindo impostos, como se instituiu certa vez a CPMF, que foi uma luta para derrubar. Nós participamos desse combate à CPMF, por isso hoje, antecipadamente, eu anuncio que não tenho condições de aprovar qualquer projeto que tenha por objetivo criar um imposto semelhante à CPMF. Seria uma incoerência, não é? Se lá atrás nós combatemos duramente para derrotar o governo da época, que era o governo do PT, e derrubar a CPMF, com que coerência eu votaria hoje favoravelmente à instituição de um imposto semelhante que ora se anuncia? Espero que fique apenas um anúncio, porque se chegar ao Senado, evidentemente, não terá o nosso apoio. Não, a criação de impostos, não. Nós queremos criar empregos, nós queremos dar sustentação ao empreendedorismo, às nossas empresas, que estão fragilizadas pela alta carga tributária que esmaga e agora pela crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. E não é aumentando impostos que nós vamos fortalecer essas empresas e preservar os empregos. A reforma tributária, eu repito, é necessária, é imprescindível. Eu creio ser a reforma que vai alavancar o crescimento econômico se ela for bem formulada, se ela for competente. Ela pode significar uma motivação ao empreendedorismo no país, pode significar atração a investimentos externos, se nós soubermos aproveitar a oportunidade da reforma, que já deveria ter acontecido no ano passado, já perdemos um ano, e que de novo estamos assistindo o embaralhamento, não é? Porque o presidente da Câmara disse que vai aprovar a proposta da Câmara, mas houve um entendimento no ano passado que são duas as propostas, a que está no Senado, inclusive de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli, nós a levamos para o Senado e oferecemos ao presidente da Casa para que ele subscrevesse em primeiro lugar, e mais de 60 senadores assinaram essa proposta de reforma tributária que está no Senado, então ela não pode ser ignorada. É preciso que entendam lá na Câmara que para se aprovar uma proposta com origem na Câmara, ela tem que ser aprovada no Senado. Então tem que haver esse entendimento entre Câmara e Senado e o Poder Executivo. O Ministério da Economia tem que se envolver nisso, tem que se envolver diretamente. Aliás, tem que dar as principais pinceladas no projeto, não é? Cabe ao Poder Executivo. É matéria para o Poder Executivo, para a iniciativa do Poder Executivo. O ministro Paulo Guedes disse em agosto apresentará o projeto do governo. Nós estamos aguardando, ele deveria ter sido apresentado em janeiro do ano passado, porque essa é uma reforma central, né?
a espinha dorsal de um projeto estratégico de recuperação econômica do país. Nós somos atrasados há muito tempo, né? 30, 40 anos de atraso em matéria de projeto estratégico de desenvolvimento econômico do país, mas agora, sobretudo, com a crise econômica, obviamente, impulsionada ou exacerbada, né, pela pandemia do novo coronavírus. Com essa crise econômica, o que se exige agora, mais do que um projeto de desenvolvimento econômico, é um projeto estratégico de recuperação econômica para a sobrevivência da nossa economia. Então, o que nós esperamos é que se entendam o presidente da República como o ministro da Fazenda, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Nós queremos aprovar, nós queremos trabalhar uma proposta convergente que possa reduzir a tributação no consumo, porque desta forma o consumidor terá mais dinheiro para comprar, comprando mais, obviamente, a indústria vai ter que produzir mais, a roda da economia gira com maior força e maior velocidade, o governo arrecada mais, com a população no consumo, pelo menos, pagando menos impostos. Não vai se reduzir a carga tributária, não vai se reduzir a arrecadação do governo, porque é uma arrecadação que tem sido até insuficiente para o governo atender às demandas, porque mal gerido, mal administrado ao longo do tempo, não é? Com corrupção, que todos conheceram, viram, assistiram. Então, a arrecadação atual tem que ser preservada. O nível de arrecadação deve ser preservado, mas com uma melhor distribuição. Agora, aumentar impostos não, criar impostos não. O que é preciso é uma readequação dos encargos, né? Porque hoje alguns pagam demais, outros pagam de menos e outros nada pagam. Muitos sonegam porque não conseguem pagar em razão das altas taxas cobradas, não é? Então, tudo isso é que tem que ser visto numa reforma tributária. Facilitação, simplificação do modelo tributário do país, modernização. Nós estamos muito atrasados, muito distantes dos modelos existentes na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Isso nos coloca em desvantagem no momento da competição. Os nossos exportadores sofrem as consequências. E o Brasil poderia ser mais poderoso e mais rico se nós tivéssemos um modelo tributário moderno, né, que possa competir com os nossos concorrentes lá fora. Deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal do YouTube do senador Álvaro Dias. Nos vemos em breve. Até mais!